Pastor Alex vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus a trazer a palavra de Deus, né? E que fiquemos atentos que Deus vai falar conosco através desse instrumento que Ele trouxe para nós ouvirmos a palavra do Senhor, bem? Vamos orar pela vida do pastor Alex, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, exaltado e glorificado é o Teu nome para todo sempre. A Ti, ó Deus, seja dada a honra, a glória, poder e majestade no céu, na terra e debaixo da terra. Eis aqui Teu Filho que prontamente recebeu o convite e obedeceu a Tua voz. Toma a vida dele em Tuas mãos, da sua família, da sua casa e de todos que aqui estão e todos os nossos. E Senhor, usa a vida do Teu Filho como instrumento nas Tuas mãos para falar conosco não o que queremos ouvir, mas sim a Tua palavra. Seja com ele, Pai, e cubra-o com Teu sangue, assim como a Tua igreja. Em nome de Jesus, eu o abençoo, em nome de Jesus, amém. E a igreja aplaude o Senhor Jesus, amém? Aplauda bem alto, bem forte, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Fica à vontade, pastor Alex. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 5, versículo 13 em diante. Quando pensamos nessa reunião, eu orei ao Senhor, e o Senhor ele colocou essa passagem maravilhosa da palavra do Senhor, né, em minha mente. Josué, capítulo 5. Josué é o 6º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Josué, capítulo 5, versículo 13 em diante, tem como epígrafe: um anjo aparece a Josué. Os irmãos acharam, amém? E diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e a seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo a voz e sonido da buzina, todo o povo gritará com grande alto, né? E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. A base do que nós vemos aqui: Josué, servo do Senhor, ele agora é escolhido e chamado por Deus para substituir Moisés, que foi um dos grandes ou um dos maiores líderes que Israel já teve. Ele foi incumbido como instrumento do Senhor para retirar o povo de Israel do Egito, da escravidão, a qual eles ficaram por 400 anos. E Josué, então, ele recebe essa incumbência de substituir este grande líder, Moisés. E a missão que Deus agora passa para Josué não era uma missão fácil.
Era uma missão difícil, que era exatamente pegar o povo que estava no deserto e levar até a terra prometida, e ali assentar ao povo e distribuir a terra para as 12 tribos. E não era uma missão fácil, amados irmãos, porque ao longo desses 400 anos que Israel ficou no Egito, alguns povos tomaram aquela terra, e ali fincaram suas raízes naquela terra, construíram reinos. E quando agora o povo começa a retornar para a terra prometida, Josué, ele se depara com grandes desafios, grandes problemas diante de si. E se nós fôssemos, amados irmãos, dar um tema para essa mensagem, para a ilustração, eu diria que seria superando os desafios da vida, ou os problemas da vida. Porque foi isso que Josué fez, amados irmãos. A Bíblia diz que Josué, o primeiro desafio que Josué se depara agora era uma cidade-estado chamada Jericó, a qual nós lemos aqui. E era uma cidade, amados irmãos, de acordo com os historiadores, era uma cidade cercada por uma grande muralha, e aquela muralha ela tinha 9 metros de altura, 6 de largura, dava para passar uma carroça por cima dela. E o povo de Israel, historicamente falando, era um povo recém-liberto. Eles não tinham aquilo que nós dizemos hoje, né? Não tinham as ferramentas, os instrumentos, as máquinas. Ele não tinha a logística necessária para derrubar aquelas muralhas. Era uma missão impossível, humanamente falando. Mas a Bíblia, amados irmãos, que Josué, diante desse grande desafio, deste grande problema, Josué, ele toma uma decisão. E é a primeira coisa que eu aprendo, amados irmãos, com Josué. A primeira coisa que eu aprendo com Josué, com a experiência, a convivência de Josué, esse servo de Deus, é que diante de um grande desafio, diante de um grande problema, nós não podemos fugir dele. Aleluia! Nós não podemos fugir do problema. Glória a Deus! Olha só o que diz a palavra do Senhor. Versículo 13: sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, ou seja, de frente das muralhas, ele levantou os seus olhos e olhou. Josué, amados irmãos, ele não fugiu não. Ele falou, não, é impossível derrubar essa muralha. Não, a Bíblia diz que Josué foi até os pés da muralha e levantou os seus olhos e encarou o problema. Josué não fugiu do problema. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que diante de uma grande dificuldade na vida, diante de um grande problema, quem sabe nesta noite o Senhor está falando com alguém aqui que pode estar passando por uma grande dificuldade na vida, um problema de saúde que parece ser impossível ser resolvida, um desemprego que não se resolve, uma crise no casamento que parece ser irreversível. Mas a Bíblia, amados irmãos, diz que Josué, ele resolve enfrentar o problema. Porque fugir do problema não resolve o problema. É como um cano que vaza, que começa a vazar na sua casa. Se você não ir lá e resolver aquele problema, aquela água vai se espalhar. Primeira coisa, a conta da água vai vir cara. Segunda coisa, a água vai se espalhar e vai começar a estragar os móveis e outros danos. Tem que resolver logo. Tem pessoas que não querem resolver o problema, elas fogem dos problemas. Um tempo atrás trabalhou um pedreiro lá em casa para finalizar a construção. E ele trabalhou a semana todinha, meus irmãos, carregando peso, sem ajudante, carregando areia, subindo escada, um serviço pesado. E quando chegou a sexta-feira à tarde, quando eu fui acertar com ele, eu passo o dinheiro para ele da semana, e quando ele pega o dinheiro, ele fala assim, agora eu vou para o bar e vou beber todas. Eu falei assim, mas por que você vai fazer isso, pai? Você trabalhou tão duro a semana toda, você vai gastar seu dinheiro todo no boteco, no bar? Ele fala, eu faço isso porque eu quero esquecer dos problemas, eu quero fugir dos problemas. E quantas pessoas, amados irmãos, em condição estável, financeiramente, ou até mesmo, por que não dizer, socialmente, que se lançam da terceira ponte, tirando a própria vida porque estão querendo fugir do problema. Mas eu gostaria de dizer nesta noite para você, não importa o tamanho do teu problema, o Deus que você serve é maior que o teu problema, aleluia!
E Ele está aqui nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. E Josué, movido por esta fé verdadeira, genuína, diz a Bíblia que ele toma a decisão de ir até os pés da muralha de Jericó. Não importa o tamanho desta muralha, não importa essa dificuldade, não importa o desafio, eu sei o Deus que eu estou servindo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E diz a Bíblia que quando Josué toma essa decisão, amados irmãos, algo acontece. Olha só o que diz a Bíblia. E levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, em outras traduções um anjo, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué e ele disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Mas ele disse: não, mas venho com o príncipe do exército do Senhor. Amados irmãos, quando Josué tomou a decisão de enfrentar o problema com fé em Cristo Jesus, com fé em Deus, no seu Deus, diz a Bíblia que um anjo significa mensageiro, aparece para Josué. E a Bíblia diz que Josué não reconhece, porque ele aparece como um homem para Josué. E ele pergunta: vem cá, tu eras um dos nossos ou dos nossos inimigos? Porque Josué não tinha condição de conhecer todos, amados irmãos. Eram milhares de pessoas, eram milhares de israelitas. Eu trabalho numa instituição que tem 1.300 pessoas, e eu não conheço todo mundo. Imagina Josué com milhares de pessoas, então ele não reconheceu ele, olhou e falou: vem cá, tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Porque ele estava com a espada desembainhada na mão, e espada desembainhada na mão é para lutar. E Josué era um guerreiro. Ele perguntou: vem cá, se for inimigo eu vou partir para cima, porque ele era guerreiro. Mas aquele anjo vira para ele e disse: não, mas venho como príncipe do exército do Senhor. Amados irmãos, esse anjo aqui, esse mensageiro, não era qualquer anjo, não. Era o próprio Senhor Jesus se manifestando a Josué. Observe, amados irmãos, que Josué se prostra diante dele e o adora, e ele recebe a adoração de Josué. Isso aqui, amados irmãos, esse fenômeno é o que a teologia sistemática define como teofania, manifestação humana, visível e temporária de Deus. É como se fosse uma pré-encarnação de Jesus no Antigo Testamento. Jesus aparece para ele. Como assim, pastor? Jesus, porque ele recebeu adoração. O anjo não recebe adoração. Lembra lá em Apocalipse 19, verso 11, salvo me engano? Diz a Bíblia que a partir do capítulo 18 do Apocalipse, um anjo poderoso desce à terra e diz que a sua glória ilumina toda a terra. E vai decorrendo ali a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, e lá no capítulo 19, versículo 11, se não me engano, ou 10, não me lembro agora. João se depara com esse anjo, as pernas dele enfraquecem, ele cai com o rosto prostrado no chão e começa a adorar o anjo. O anjo falou assim: repreende. João falou assim: não faças tal, que eu sou conservo teu, adora a Deus. Aleluia! Ele não recebeu adoração, hoje não recebe adoração, meus irmãos, mas esse aqui recebeu porque era o próprio Senhor Jesus, aleluia, atendendo a necessidade do seu servo Josué. Glória a Deus. E amados irmãos, com isso eu aprendo mais uma lição com a vida de Josué, com a experiência de Josué, que diante de uma grande dificuldade, diante de um grande desafio na nossa vida, nós temos que lembrar de olhar para Jesus. Lembrar de olhar para Jesus, porque muitas vezes, amados irmãos, nós estamos passando por um sufoco tão grande ali no calor da dificuldade, que nós queremos resolver as coisas com a força do nosso próprio braço, e esquecemos de olhar para Jesus, aí tudo vai dando errado. Mas nós temos que lembrar, amados irmãos, de olhar para Jesus, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Nós temos que fazer como o autor dos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Como o salmista no Salmo 121, verso 1, quando diz assim: eleve meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia, que criou os céus e a terra. Nós temos que lembrar de olhar para Jesus. E olhar para Jesus aqui, amados irmãos, significa nós buscarmos a sua presença, através da oração, através do propósito, através da leitura da palavra, através da consagração. Buscar a presença do Senhor, olhar para Jesus. O que me faz lembrar, amados irmãos, de uma passagem na Bíblia também bastante conhecida, que Jesus, após
fazer a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, com 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica. A Bíblia diz aqui que eram quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Alguns historiadores dizem que se fosse contar as mulheres e as crianças, que são sempre o maior número, tinha mais de 15.000 pessoas ali. E Jesus, após fazer aquele grande milagre e alimentar aquela multidão, Jesus vira para os discípulos e fala assim, atravessa o mar da Galileia e vai para o outro lado, no extremo sul da cidade de Cafarnaum, que se chama de Genezaré. Depois eu vou com vocês. E diz a Bíblia que Jesus sobe um monte para orar. E somente na 4ª vigília da noite Jesus vai ter com ele. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que Jesus não foi remando o barquinho, não. Jesus, que era o Deus Todo-Poderoso, ele foi andando por cima das águas como se fosse terra firme. E diz a Bíblia que quando Jesus se aproxima deles, eles estavam lá naquela peleja, remando, lutando, com medo de morrer. Diz a Bíblia que Pedro e os discípulos começam a gritar com medo porque acharam que era um fantasma. E Jesus continuou na sua caminhada, se aproximando mais deles, porque a visibilidade era ruim, estava escuro, era noite. Era a 4ª vigília da noite, entre 3 às 5 horas da manhã. Jesus agora já podia se fazer ouvir. Ele disse, não tenha medo, sou eu. E diz a Bíblia que Pedro, como sempre, mais afoito, mais impetuoso, disse, se é tu mesmo, mestre, então permita que eu bater contigo. E diz a Bíblia que Jesus falou, vem. E Pedro desce então nas águas, pela sua fé em Cristo, e pelo poder do Senhor, ele começa a andar pelas águas, em direção a Jesus. Mas quando ele chega a uma certa distância entre o barco e Jesus, a Bíblia diz que ele começa a olhar as ondas, ele começa a olhar o vento, ele começa a olhar as dificuldades, aquilo que o ameaçava, e ele começa a afundar. As ondas, o vento, simbolizam, amados irmãos, os problemas da vida. Quando nós começamos a olhar só para os problemas e esquecemos de olhar para Jesus, nós começamos a afundar. Mas diz a Bíblia que Pedro, que está ali quase morrendo, quase se afogando, ele lembra de olhar para Jesus, então ele estende as suas mãos e disse, mestre, salva-me! E Jesus estava ali pertinho dele, Jesus estava apenas esperando que Pedro olhasse para ele. Então ele levanta a sua mão e resgata Pedro sobre as águas. Nesta noite, amados irmãos, o Espírito Santo está dizendo para você, olha para Jesus. Diante da dificuldade, ou talvez do desafio que você está passando na vida, no seu casamento talvez, ou desemprego, ou saúde, olha para Jesus, porque Ele tem a chave de Davi, a porta que Ele fecha ninguém abre, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Olha para Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E amados irmãos, outra coisa que eu aprendo com a experiência de Josué, é que nós temos que fazer a nossa parte. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O Senhor aparece para Josué, e lá no capítulo 6, do versículo 3 em diante, ele começa a dizer, no versículo 2, ele começa a dizer, então, disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na sua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Já te dei a bênção. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeeis a cidade. Ele começa a dizer o que Josué tinha que fazer para receber a vitória. Amados irmãos, eu aprendo aqui com a experiência de Josué, que aquilo que você e eu podemos fazer, Deus não vai fazer por você. Sabe por quê, amados? Porque Deus ele nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu talentos, Deus nos deu força, nos deu saúde, Deus nos deu condições e possibilidades de fazer, e aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você, mas aquilo que está além do seu alcance, do seu braço, Deus, aleluia, sempre está pronto para abençoar a sua vida. Aleluia. Deus fala para Josué, olha Josué, vocês vão ter que fazer isso, vão ter que rodear a cidade, durante 6 dias, no 7º dia, 7 vezes. Depois, os sacerdotes vão tocar na buzina, e o povo vai clamar, e as muralhas vão cair. Deus, amados irmãos, podia muito bem dizer, e mandar um terremoto e cair tudo, mas Deus não fez isso não. Se nós formos olhar a palavra do Senhor, amados irmãos,
desde Gênesis a Apocalipse, Deus ele sempre está chamando o povo a participar do processo de libertação do povo de Israel lá do Egito, do cativeiro, chamando para a redenção, para a justificação, para a salvação e também, aleluia, para as soluções das aflições que nós passamos na vida. Deus sempre está chamando, convidando, venha participar do processo. E é isso que Deus fez aqui com Josué. Josué, o povo vai ter que fazer isso. O povo vai ter que fazer uma parte e aí depois eu vou mandar um terremoto e vai cair tudo. Deus, ele sempre nos convida a participar do processo. O que me faz lembrar também de outra passagem da Bíblia, meus irmãos, de Lázaro, amigo de Jesus. Diz a Bíblia que Lázaro morre e depois de 4 dias, os irmãos já conhecem a passagem da Bíblia, depois de 4 dias, Lázaro já estava cheirando mal. Irmãos, eu trabalho no Corpo de Bombeiros, eu tive já o desprazer de ver muitos cadáveres, muitas pessoas mortas, 4 ou até mais dias. Não é bonito de se ver. E diz a Bíblia que Lázaro já estava em estado de putrificação, já cheirava mal. Já estava numa condição irreversível, estava morto, estava fedendo. E diz a Bíblia que Jesus vai lá. E diz a Bíblia que Jesus chega diante onde Lázaro está colocado com uma caverna, né, um sepulcro na pedra, uma grande pedra na frente do sepulcro. E diz a Bíblia que Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, diante daquela situação. Diz a Bíblia que Jesus se comove muito com as pessoas que estavam ali, com as irmãs de Lázaro. E diz a Bíblia então que Jesus se depara diante do sepulcro. Alguns homens estavam ali, algumas pessoas, e ele diz e fala assim: retira a pedra. Retira a pedra do lugar. E alguns homens vão lá, amados irmãos, com muito sacrifício, com muita força, com muita boa vontade, com muita disposição, começam a rolar aquela pedra. Jesus podia virar para aquela pedra e falar: rola, tomba, vira para lá. Jesus podia falar isso, foi ele mesmo que disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer assim para os montes. Ele podia virar para aquela pedra e falar: sai, rola, vira, mas ele não fez isso não. E virou para os homens e disse: retira a pedra. E os homens vão lá com muito esforço, sacrifício, retira aquela pedra. Aí, amados irmãos, a Bíblia não diz, mas eu creio que Jesus pensou: o que vocês podiam fazer, vocês fizeram. Agora o impossível é comigo. Lázaro, vem para fora. E Lázaro, amados irmãos, ele é ressuscitado, a vida novamente entra no seu corpo pelo poder, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sabe nesta noite o Senhor está falando com alguém aqui que está buscando algo, que está querendo passar no Enem, né? Foi hoje, no vestibular, ou passar no concurso público, ou montar uma empresa, né? Eu não sei. Quem sabe nesta noite tem alguém aqui que está buscando algo que parece ser muito difícil. E quem sabe nesta noite, com certeza, o Senhor está falando para você, como aqueles homens que empurraram a pedra, talvez esteja faltando mais esforço, mais dedicação, mais coragem, mais disposição, mais força de vontade para retirar a pedra, para que Jesus realize aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Eu gostaria de dar um testemunho, amados irmãos, para finalizar e ilustrar essa palavra. Em 1994 eu trabalhava ali na Praia do Canto de porteiro, no edifício chamado Mariti, à noite, 12/36, uma noite sim, uma noite não. E eu tinha 22 anos, e eu comecei a orar ao Senhor, porque eu queria casar, queria constituir família, queria construir uma casa, e aquele salário não dava. E eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, me mostra, eu gostaria de passar no concurso público, para ter um emprego, ganhar um melhorzinho, um pouquinho. E uma certa feita, mas irmão, chega o jornal, a tribuna, e ele sempre chegava enrolado no jornal e eu não mexia, pegava o jeito que estava ali, voltava lá na portaria, e quando o morador vinha eu entregava. Mas
Um dia, 5h30 da manhã, o jornal vem fora do plástico. E eu peguei então, vou ler, né, para a hora passar. E eu comecei a olhar, e quando chegou na parte dos classificados, eu vi lá, concurso para soldado da Polícia Militar. E naquela época o soldado da Polícia Militar ganhava 7 salários mínimos. Eu falei, opa! Eu me arrepiei todo. Eu falei, olha, o Espírito Santo está falando comigo que essa é a minha bênção. Vou começar a estudar. E comecei a estudar, amados irmãos. E eu trabalhava à noite, uma noite sim, uma noite não. E de dia eu trabalhava em casa como ajudante pedreiro. Tinha 22 anos, aguentava, né? E estudando aquilo que eu tinha facilidade, história, geografia, português, de outras matérias lá, e matemática pareceu, vou deixar para o final, porque matemática tem que ter um professor auxiliando. E sempre nesse sacrifício ali, fazendo a minha parte, e eu lembro aos irmãos que nessa época estava pegando fogo ali na Vila Rubim. E era um sábado, eu falei, ó, era véspera da prova, a prova era no outro dia, no domingo. E eu fui para lá, porque lá no Carmélia, hoje está fechado, né? Tinha uma biblioteca lá. E eu fui lá 11 horas da manhã, eu não sabia que fechava às 13. E eu cheguei lá, procurei a bibliotecária, e ela falou, olha, a gente fecha às 13 horas. Eu falei, Jesus, misericórdia, agora eu tenho que estudar. Mas o que você quer? Eu falei, eu preciso de livro de matemática, só tem 2. Só tem 2 do ensino médio, só tem 2. Tá bom, só tem 2, tá bom. E eu sentei lá e comecei a folhear os livros, e tinha um livro que era o livro do professor. Eu não sei se os irmãos lembram, o livro do professor, ele tinha as respostas tudo em vermelho. Aí eu comecei a olhar ali, olhando o que ia cair, equação do primeiro grau, do segundo grau, e trigonometria, esses trem, tudo. E comecei a olhar, e amados irmãos, no outro dia a prova. E eu vou lá. O concurso, amados irmãos, era 284 vagas, tinha mais de 30 mil inscritos. E quando eu vou lá, eu abro a prova assim, eu falei, as primeiras questões eram matemática. Eu falei, opa, vou pular esse trem aqui, porque, né, não vai dar não. Aí eu pulo lá para a geografia, aquelas questões lá. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, volta no início. Aí eu, amém, vamos começar do início então, né? Aí voltei lá para o início, comecei a abrir a prova. Aí eu olhei a primeira questão, eu falei, não sei nem como começa esse trem, gente. Aí fui para a segunda. Aí eu olhei a segunda assim, eu falei, opa, eu vi essa questão ontem lá no livro do professor. A resposta é a B. Pum, marquei a B. Passei para a terceira. Essa questão aqui eu também vi. A resposta é a C. Eu não estou lembrando quais as respostas que eram, mas era isso, mais ou menos isso. E foi assim, amados irmãos, uma atrás da outra. 6 questões. E quando eu comecei a ver aquilo, irmãos, as lágrimas começaram a brotar nos meus olhos, porque eu estava vendo que Deus estava agindo na minha vida. Porque aquilo que eu podia ter feito, eu fiz, eu estudei, me sacrifiquei. Passei noites sem dormir estudando. Fiz a minha parte. E o Senhor, amados irmãos, aí alguns podem falar assim, mas foi coincidência. A Bíblia diz, amados irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Aleluia! E eu comecei a chorar, amados irmãos, eu comecei a me emocionar com aquela situação, porque o Senhor estava falando comigo assim, ó, estou te dando na sua mão essa bênção. E o fiscal da prova, então, ele se aproxima de mim assim, ele vê o lágrima descendo no olho, pingando na prova. Ele fala, calma, não se desespera não. Não se desespera não, respira, vai dar tudo certo. Ele pensou que eu estava desesperado, que a prova estava difícil, coisa assim, mas eu estava feliz porque Deus estava abrindo aquela porta na minha vida. Aleluia! O resultado não foi outro, irmãos, eu passei entre os primeiros, aleluia! O nosso Deus, Ele é poderoso, aleluia! E Ele está falando para você, faça a sua parte, porque eu vou te abençoar, aleluia, na sua vida. Eu vou te abençoar, aleluia, na igreja. Eu vou te abençoar no seu casamento. Eu vou te abençoar lá na sua empresa que você trabalha. Eu vou te abençoar, aleluia, de você botar a planta dos teus pés. Aleluia! E é esse Deus que nós servimos. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E eu não sei se tem alguém aqui nesta noite ainda que não teve um encontro
com o Senhor Jesus. Eu gostaria de dizer a Jesus que Ele quer trabalhar na sua vida. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa o nome do Senhor publicamente, diz o Senhor, eu confessarei também o nome dele diante do Pai. E o Senhor nesta noite, Ele te convida a você abrir o teu coração para o Espírito Santo, para que Ele possa fazer uma obra na sua vida. O Senhor, Ele quer mudar a sua história, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, Ele quer te levar para um lugar onde João 14 diz que Ele preparou para o seu povo um lugar de eterna felicidade. Porque, amados irmãos, queridos, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem nessa vida. Tudo aqui é temporário, mas o lugar que Jesus tem preparado para nós é eterno. É um lar de eterna felicidade. E Ele vai vir buscar a sua igreja. E, amados irmãos, Jesus, Ele busca de duas maneiras: ou é pelo arrebatamento, ou é por a nossa morte física. Tiago 4,14 diz assim: o que é a vossa vida é como neblina, como vapor que parece por um instante e logo se dissipa. Essa é a nossa vida nessa terra, irmão. Ela passa rapidinho. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, eu tinha até cabelo na época. Passou assim, ó, rapidinho, irmãos. Esse tempo aqui voa. E nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor abre para nós. O Senhor, nesta noite, Ele está te dando a oportunidade. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, você pode procurar um pastor no final do culto, pedir uma oração e confessar diante dos homens. É importante isso. Olha, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero começar a seguir esse Senhor Jesus. Aleluia. Eu reconheço o nome do Senhor. Eu conheço Ele como Salvador da minha vida. Amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?